Bom dia, gente. Meu nome é Brenda e hoje eu vou começar a apresentação sobre a história da publicidade. Hoje vamos falar sobre os mais conhecidos meios de comunicação: jornal, rádio, TV e internet. Utilizamos como base, antes dos anos 2000, a virada do século, no caso o ano 2000, e a atualidade, que a gente colocou como ano de 2023. Eu vou começar falando sobre o jornal. Eu coloquei aqui o ano de 93, mas o jornal surgiu muito antes disso, antes mesmo de Cristo, e era um meio muito utilizado para propagar notícias e acontecimentos da época. Mas hoje eu vou falar apenas de tempos mais atuais. Como vocês podem ver, a maioria dos jornais era em preto e branco. Já tinha, sim, jornais coloridos, mas era algo muito esporádico, já que o custo era muito alto. Então, os jornais eram em maioria dessa forma, em preto e branco, e abordavam muito sobre política, problemas locais, cultura e sobre outros países também. Eu coloquei aí uma matéria proposital, né, de um jornal de 93, que falava sobre um esquema de corrupção, né, a desvenda de um esquema de corrupção, e eu achei muito interessante colocar ele aí. No jornal de 2003, a gente pode ver que houve uma mudança bem brusca, né, a popularização do colorido, a forma como era abordada a notícia. Depois da virada do século, as notícias já estavam se diversificando muito, como famosos, futebol, muitas especulações, né, sobre o novo século, ainda assim sobre a política, mas foi um ano em que muita gente estava muito ligada ao futebol também, porque tinha acontecido a Copa em 2002, então eu trouxe aí uma matéria de futebol na capa de um jornal, então achei bem interessante. As charges também sempre tiveram charges, mas depois da popularização do colorido, começaram a vir muitas charges coloridas. Não coloquei nenhum exemplo, mas é muito interessante também ver jornais daquela época. Em 2023, a gente pode ver que as coisas mudaram bem drasticamente. Os jornais impressos já não são tão mais comuns e foram substituídos pelo jornal digital e pelas notícias via e-mail ou até nos sites das empresas. O jornal de papel é algo incomum, mesmo até para as pessoas mais velhas, né, quanto mais para as mais novas. As bancas ainda existem e ainda vendem jornais e revistas, mas particularmente acredito que também irá acabar daqui a uns anos. Bom, na matéria de 2023 coloquei uma matéria sobre preconceito, sobre racismo, porque eu achei muito importante, não só em 2023, mas de um tempo para cá, que essas coisas começaram a tomar mais força, a serem realmente faladas, porque antigamente a mídia abafava muita coisa, botava muita coisa debaixo dos panos, então a gente não tinha, né, esse acesso tão grande assim, a essas informações de tudo que acontece, de tanta coisa ruim que acontece. Então, achei muito importante colocar isso em um jornal digital em 2023. Mas a gente sabe que não é, né, desde agora que isso acontece. Mas, basicamente, sobre o jornal é isso. As notícias ainda são muito fortes, muito importantes. O jornal ainda é muito importante. E foi, basicamente, só o veículo, né, a forma de se espalhar que mudou. Porque antigamente era em jornais impressos e hoje em dia é no meio digital. Oi, gente, meu nome é Giovana e hoje eu vou falar sobre como o mundo da rádio virou de 30 anos para cá. Bom, em 1990, o rádio FM se tornou popular devido à sua qualidade de som superior. Nessa época, os rádios ofereciam uma mistura de música e notícia, e os rádios portáteis permitiam que as pessoas levassem sua música para onde elas quisessem. Nos anos 2000, a internet trouxe o crescimento da rádio online, ampliando seu alcance global e diversificando seu conteúdo para além da música e notícia. A transição para o digital possibilitou a transmissão de estações de rádio em dispositivos como iPod e iTunes, permitindo que os ouvintes baixassem música para ouvir quando e onde quiserem, ampliando seu alcance global e diversificando seu conteúdo para além da música e notícia. A transição para o digital possibilitou a transmissão de estações de rádio em dispositivos como iPod e iTunes, permitindo que os ouvintes baixassem música para ouvir quando e onde quiserem. Em 2023, a tecnologia 5G melhora a qualidade de transmissão, enquanto a inteligência artificial cria playlists personalizadas para os ouvintes. Hoje, a rádio está em toda parte, oferecendo mais opções aos ouvintes e uma experiência personalizada. Fique na nossa, fique na Globo. Rádio Globo, música, esporte e notícia. Rádio Globo, no ar. Rádio Globo. Bom dia, pessoal. Agora quem tá falando é a Stephanie
E a gente vai caminhar um pouquinho mais aqui na nossa linha do tempo, por volta do ano de 1950, quando surgiu um meio de comunicação que se tornou indispensável para a divulgação das marcas e seus produtos: a televisão. É inegável o poder que a televisão possui mesmo nos dias atuais com os adventos da internet. A partir do momento em que as pessoas passaram a ver e se envolver com os anúncios, a publicidade passou a ter um papel importante na propagação da informação. A seguir, a gente vai apresentar para vocês 2 dos primeiros comerciais que surgiram na televisão, um do antiácido Eno e outro do Bombril. Eu não entendo como é que você está tão bem disposta depois de um jantar enorme como o de ontem. Porque antes de me deitar, tomei Eno. Você não tomou, não é? E esqueci. Vou trazer um pra você já. Sim, a exclusiva ação antiácida de Eno normaliza a digestão. E a efervescência instantânea de Eno dá alívio imediato e duradouro. Eno, corta o mal-estar. Eno, garante a... Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já está careca de saber. Que Bombril limpa tudo. Custa pouquinho, tem 1001 utilidades. Nova essa, não? Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar. Porque senão, eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha. Cara, aqui é a Virgínia falando um pouco sobre a internet antiga. E eu queria perguntar pra você, vocês já conhecem esse som? Esse som é nada mais, nada menos do que a famosa internet discada. O início da internet na história do mundo. Apesar do som característico, ela era o terror na hora de usar escondido dos pais ou até mesmo baixar um vídeo. Demorava tanto e era tão barulhenta que era praticamente impossível fazer qualquer coisa, principalmente se fosse atualmente. Com impressionantes 56,6 KB, ela funcionava da seguinte maneira. Usando os telefones fixos como base para a conexão, era necessário pegar os cabos e conectar ao modem do computador. Depois disso, era necessário um login com e-mail e senha para conseguir conectar. A internet discada não abriu um universo totalmente novo. Com a ideia de se conectar ao globo inteiro e entender sobre assuntos de maneira rápida, o desespero por informações começou a se instalar entre nós e se conectou de uma maneira absurda. De repente, podíamos procurar o que queríamos e receber respostas por isso. Foi um caso desses que o Google Images surgiu. O ano era 2000. O primeiro Grammy desse século estava começando e as expectativas eram altas de ver seus artistas favoritos passando pelo red carpet. Tudo estava indo muito bem, até a Jennifer Lopez aparecer com um vestido verde com um decote que ia até o seu umbigo, deixando todo o seu corpo praticamente à mostra. O índice de pesquisa para rever esse vestido foi tão grande que não tiveram outra alternativa a não ser criar uma plataforma para que esse vestido fosse visto por todo mundo. A ferramenta deu tão certo que se tornou algo da Google, e ninguém consegue imaginar como seria a vida sem ele, não é mesmo? E com isso, aprendemos que nós éramos os verdadeiros senhores da internet. Ali começava a nascer uma geração que teria mais noção de compra, do que queria e não queria, e que moldaria todas as outras gerações para todo sempre. Me chamo Daphne e eu vou falar sobre a internet atual. A internet moderna é uma rede global de alta velocidade que conecta bilhões de dispositivos em todo o mundo, possibilitando a comunicação instantânea, acesso à mídia em streaming, interação nas mídias sociais e serviços de nuvem. Além disso, a internet das coisas conecta dispositivos físicos à rede, enquanto a inteligência artificial e o Big Data impulsionam a inovação. No entanto, a internet enfrenta desafios como segurança cibernética e questões éticas, que estão sendo abordadas por regulamentações e debates em curso. O futuro da internet está ligado às tecnologias como 5G, realidade aumentada e blockchain, prometendo transformar ainda mais a maneira de como vivemos e nos conectamos online. Bom, gente, agora eu vou mostrar alguns dados muito interessantes que, em 2005, de acordo com o IBGE, 20% dos brasileiros utilizavam a internet e não todos os dias.
E em 2022, de acordo com o site do governo, foi constatado que 80% dos brasileiros acessam a internet todos os dias. São dados muito diferentes um do outro, né? Uma diferença muito gritante, mas é uma coisa que dá pra se ver muito essa diferença de acordo com os anos. Cada ano que passa, mais a internet vai tomando conta de muitas coisas, e o que a gente achava impossível para alguns anos atrás já é possível. Então, claro que tudo tem um lado bom, um lado ruim, tem seus malefícios, mas a internet veio para somar muito. E é muito gratificante viver nessa época. A internet é muito importante para tudo, para os estudos, para trabalho. E foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui.